Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 23 de maio. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, pelo carinho que vocês têm pela TV Zona, pelo Pensando, pelo Modesto, e sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. Pois bem, quem acompanha regularmente o Pensando sabe que ele não é um programa que investe em um ou dois temas, né? Eu sei que muitos imaginam que é um programa voltado para a política e, consequentemente, para os políticos. Também é, mas não é só isso, pois outros temas muito importantes são explorados aqui no programa, né? Como costumeiramente afirmo na sua abertura, que hoje não será diferente, procuro trazer temas que eu acredito que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. Eu sei que nem sempre acerto, né? É assim mesmo, né? No entanto, ninguém pode dizer que não tento. Faço de forma aberta, bem transparente, e mesmo que seja um programa gravado, que vocês sabem que esse programa é gravado, né? Nós estamos gravando esse programa, se está assistindo na sexta-feira, está sendo gravado na quarta-feira à tarde. É no formato ao vivo. Aqui não tem edição do que se fala, a edição pode acontecer por problemas técnicos, mas não de conteúdo. E isso aí torna, digamos, o programa mais dinâmico, mais transparente, tem credibilidade. E mais importante, diferente de algumas pessoas que representam programas, que perguntam e respondem, aqui o convidado tem direito de responder. Evidentemente que eu intervenho algumas vezes, mas eu considero que as pessoas que estão assistindo o programa não é para me ver, é para ver o convidado, né? E eu tenho o hábito de sempre falar e de afirmar que os programas que me dão o maior prazer em fazer são aqueles que eu realizo com a Nova Friburgo, que vem dando certo, né? A nossa cidade tem suas mazelas, nós sabemos que tem, e não são poucas, mas nós temos tanta coisa boa acontecendo na nossa cidade. Se eu quisesse falar de todas elas, eu faria um programa diário e não daria conta. Então, o que acontece? Eu sei que são pessoas que fazem a diferença, são entidades que fazem a diferença. E o que acontecerá essa noite é mais um exemplo, pois o meu convidado preenche os requisitos que eu estabeleço para considerá-lo na categoria de mais um exemplo da Nova Friburgo que vem dando certo. E vocês verão por quê. O vasto currículo que ele tem numa área importante, que é a área da cultura, a área da arte. Esse candidato, né, eu acho que ele não quer ser candidato a nada, não. Mas quem sabe, né, ele tem, pode ser, né, quem sabe. Mas esse convidado, além de seu preparo técnico, ele tem um preparo técnico muito importante. Ao longo da sua carreira, ele vem exercendo competência em inúmeras atividades, tá? É aquele profissional que a gente pode chamar de multidisciplinar, né? Em arte visual, principalmente artes visuais e audiovisuais. E também não seria nada demais classificá-lo como um produtor audiovisual e fotógrafo com atuação acadêmica. É isso aí, tem atuação acadêmica. Daqui a pouco vocês saberão quem é esse profissional multifacetado. Ele me permite chamá-lo assim porque o que ele faz, ele tem 1000 facetas, né? Enfim, este é o tema do programa desta noite. O Pensando na Friburgo está recebendo um profissional com um profícuo currículo, sendo mais um exemplo do Nova Friburgo que vem dando certo. Antes de iniciarmos a conversa, eu apresento a minha tradicional citação e um convite. A citação tem a ver com o tema do programa, né? Quem disse foi Naul Johnny Pike, que é um pioneiro na videoarte. Ele diz o seguinte: o artista do futuro será aquele que dominará todas as linguagens, imagem, som, palavra e movimento. O artista do futuro será aquele que dominará todas as linguagens, imagem, som, palavra e movimento. Isso eu tenho certeza que o nosso convidado faz, hein? Enfim, essa é uma citação que eu acho que cabe muito bem para ele. E o convite eu vou pedir ao Marcolinho para jogar na tela. Tá, deixa eu pegar aqui onde é que está. 15 de junho, num domingo, Arraial do Laje, tá? E a gente sabe que esse arraial é famoso, ele é famoso aqui na cidade, né? Todos os anos ele tem primeiro muita comida típica, né, das festas juninas, né? Salsichão, churrasquinho, pastéis, caldo, angu à baiana, quem não gosta da angu à baiana, né? Bebidas, cachorro quente, canjicão, bom canjicão, doce, milho cozido, opa, que coisa boa, chocolate e um quentão, né? Que é para esquentar a festa. Aqui no de junho nós já estamos entrando no inverno, né?
E tem atrações musicais, Cisa Castro, Clésia Abreu, Gigi Saulo Emerick. Quer dizer, no tradicional endereço, todo mundo sabe onde é o Laje, e será das 11 às 18 horas. Então é uma oportunidade de passar uma tarde de domingo saboreando, tá? Deliciosas comidas típicas de festa junina e ajudando o Laje, né? Essa instituição quase centenária que faz parte dessa nova Friburgo e vem dando certo, tá bom? Coloque na agenda de vocês, 15 de junho, já não está tão longe, né? Praticamente 3 semanas e se divirtam. Eu quero estar lá, tá bom? Dito isto, vamos ao programa da noite, tá? Vamos receber Léo Artúrios, cineasta. Léo, obrigado por estar vindo, boa noite. Muito obrigado, Modesto, pelo convite, boa noite. Léo, como ocorre usualmente com personagens que vêm pela primeira vez no programa, você é bem conhecido pelo todo o trabalho que você faz, mas é a primeira vez que você está no programa. Então eu tenho que perguntar a você, quem é Léo Artúrios? Quais são suas origens? Como é que foi a sua infância, adolescência? Você na de Nova Friburgo, o que trouxe cidade? Fala um pouquinho de quem é Léo Artúrios para a gente. Eu tenho que perguntar, né? Matar essa curiosidade de quem não conhece você. Tá bom, então. Eu nasci em São Gonçalo. Com 22 anos, eu comecei a fazer a faculdade aqui na PUC e também que trabalhava aqui na PUC e fui morar aqui no Rio, em definitivo. E aí, com isso, eu fiz filosofia, pedagogia e cinema. E quando me formei em cinema, que em 2014, eu saio aqui do meu trabalho, começo a apenas atuar com cinema, um pouco cansado aqui do Rio, do caos, do calor, que me incomodava muito. Em 2014 eu conheço aqui Nova Friburgo a partir de um amigo, que na época a gente acabou fundando uma produtora juntos, o Rafael Rotz, e ele era daqui, ele conhecia, que me trouxe aqui na Serra. Eu fiquei assim encantado de como que era a cidade, o verde, a sua ordem social. Então eu me vi presente aqui e de 2014 a 2016 eu comecei um namoro com a cidade de entender o que estava acontecendo de cinema e me perceber se valia a pena ou não. Até que em 2016 eu vim para dar cursos dentro da a Cianf. Os cursos deram certo, vim em definitivo e aqui estou há 9 anos que morando aqui na Serra. E uma coisa boa que eu muito assim ouvia e ainda escuto de que Friburgo as coisas são difíceis, as coisas são devagar, com poucas oportunidades. E o que eu posso dizer depois de 9 anos que desde quando eu vim para cá, toda a minha renda é em cima do cinema, coisa que pelo Rio que não dava, que não acontecia. Desde quando eu vim, eu consegui atuar em várias áreas, quando eu achava que só iria trabalhar com cinema. Então aqui eu desenvolvi a fotografia, coisa que pelo Rio eu não tinha o hábito. Dei aula na escola, já trabalhei em várias empresas de comunicação, entre outras. Então Nova Friburgo me proporcionou experimentar o audiovisual de várias maneiras. Então, de parado aqui não tem nada e que eu tive muitas chances ter vindo para cá. E o que mais importante para mim, a minha escolha de vir, que eu passei a ter uma qualidade de vida que eu não tinha aqui pelo Rio e que para mim é ter o tempo, coisa que no Rio eu não tinha tempo, era um deslocamento
que no começo eu ainda morava em São Gonçalo, que da faculdade, então eu ficava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, com trânsito, com caos. E então em Nova Friburgo eu ganhei o tempo. Eu lembro que foi um choque, porque no começo, quando eu saía aqui da aula, em 10 minutos no máximo, eu já estava em casa. E ainda estava dia, e aquilo foi um choque. E aí que eu comecei a aproveitar esse tempo e ter uma qualidade de vida, de poder ler, de poder me dedicar mais, de nunca ter parado de também que estudar, de ter que mais de um projeto ao mesmo tempo. Então, ter vindo para Nova Friburgo me proporcionou uma qualidade e um bem-estar que eu não tinha aqui no Rio. Claro que há ganhos e perdas, até porque a faculdade que eu fiz que não tem aqui, então eu vim aqui depois, mas assim, eu não estava aqui com 18 anos, mas eu estava aqui com 35 anos, então foi muito bom ter feito essa escolha. Não desejo ir embora. Sou muito grato a muitas pessoas que aqui vivem, que eu pude dizer que hoje são meus amigos. Eu tenho mais amigos aqui do que aqui no Rio. Então é uma trajetória de escolhas que eu tive a sorte de fazer o meu sonho, que era fazer filmes, e de hoje que morar onde eu quero. Você falou algo interessante. A gente vê, nós sabemos, nosso trânsito tem hora que é complicado, né? Eu mesmo trabalho ali na Praça Getúlio Vargas, né, 3 vezes por semana, e moro no PLC. Né? E tem dia que eu levo 15 minutos de carro, né? Às vezes eu levo 20, puxa vida, hoje demorou. Só que eu morei no Rio. Eu morei no Rio, 20 minutos é você trabalhar do lado do serviço, né? Pois é, até hoje a minha percepção de que isso que não é um trânsito, isso que não é um caos. Porque eu fiquei tão entranhado com aquele caos. Isso. A gente acha que 15 minutos mas é muito curioso o choque cultural, porque quem nunca que morou aqui no Rio acha isso um caos. Quem nunca que morou aqui no Rio, que sai do centro para ir para o Sesc, acha que é muito longe. Que não vou lá aqui no evento porque é muito longe. Então, o senso de distância, de tempo, é uma construção social e cultural, né? Então, deve passar um tempo lá no Grande Rio, né? Para aprender. Deve. Aí vai valorizar mais o nosso tempo. Essa percepção... Eu estava falando essa semana com uma pessoa que estava reclamando, eu falei com ele, você devia morar no Rio pelo menos 6 meses. Aí você descobri que ele trabalha comigo e mora lá no final do General Osório. Ele acha ruim. Ou seja, eu falei dá para ir a pé, né? Eu falei, você podia ir a pé. Dá para ir a pé. Não, mas é porque às vezes eu tenho que sair de carro. Rapaz, você a pé, você leva 15 minutos, ainda vai olhando. Mas tem que parar lá para gostar de ser. Eu também adoro, eu acho isso ótimo. Chegar em casa, da televisão agora mesmo, sai, chego em casa em 15 minutos. Eu vim do PLC até aqui a pé, não preciso de carro. É uma percepção que as pessoas não têm. Você falou que você fez curso de cinema, pedagogia, o primeiro... Filosofia, eu acredito que ajude até nas suas composições de audiovisual, né? Porque você tem uma visão. Eu não terminei o curso, mas eu lembro que foi a minha primeira faculdade, então foi um choque muito grande. Eu vim de uma casa muito simples, em que os meus pais que não liam, eram que da classe que trabalhadora, que meu pai que muito mal, que sabia ler, que escrever, ele poderia ser classificado como que analfabeto funcional. Então eu não vim de uma casa com hábito de leituras e tal, e aí eu entro numa faculdade que ler é o fundamental, né? E por um choque, que eu lembro de ter assim, que dor de cabeça, de tanto tempo de ficar lendo, porque de você que entrar em contato do nada com as ideias de Platão, de Sócrates e dos pré-socráticos e por aí vai,
para alguém que estava assim vivendo a vida, para quem assim que estava indo no ciclo social que você consegue emprego, que fica aqui naquele emprego, que ganha pouco e vai, que casa, que tem filho, e você que não sai do óbvio, né? E quando eu comecei a estudar a filosofia, foi muito incrível, porque que me fez entender coisas que eu pensava e que não sabia por quê, coisas do mundo. Então, foi um ciclo que eu, assim, que quando eu fiz filosofia, que eu já queria fazer... Você queria fazer cinema? Sim. Só que eu estava aqui na PUC como funcionário. E quem é funcionário ganha bolsa integral. E na PUC, que não tinha aqui naquela época. Então, eu tive uma professora, Sandra Corman, que conversava muito comigo da grande chance que eu estava tendo, de vida. Então assim, que eu tinha que aproveitar. E aí eu fui para filosofia. E quando eu chego no cinema, anos que depois, aquilo casa, né? Porque o cinema lida com tempo, espaço, e aí você envolve ainda as questões sociais e assim, culturais da quadra histórica em que nós estamos. Então, ter aquele contato de 4 períodos, de 1 ano e meio, 2 anos, com a filosofia, além de abrir a minha cabeça, de deixar de ser um garoto que queria apenas viver e curtir, que fez muito sentido. Então, assim, até hoje, e tanto que um dos meus cineastas preferidos é o Terrence Malick, que faz um cinema filosófico, porque ele usa a imagem não entrelaçada obrigatoriamente com a escolha aqui do verbo. Então, é um tipo de cinema em que a imagem e som que diz por si e que nos toca, e vai tendo a narrativa como você achar. E isso vem lá daquele choque que eu tive de vida, de pensamento, vindo de São Gonçalo, com uma base escolar que muito fraca, e sem muito me preocupar com isso. Tanto que... E aí, de repente, eu me vejo comprando livros e livros e livros, e todo o meu salário vai para aquisições de bens de cultura. Então, de muito mais teatro, de muito mais filmes, de muito mais livros e leituras e leituras. E o que é engraçado, né? Antes eram 2 horas que ir no trânsito. E sempre que eu conseguia algum assento, eu ficava lendo durante as 2 horas, né? E hoje eu fico chegando em casa em 10 minutos e que mesmo que se eu quisesse, que não dava tempo de ler alguma coisa, né? Você falou em pedagogia. No seu currículo você tem a atuação na área de educação também, né? Você é professor. Vamos falar um pouquinho dessa vertente sua aí de professor. Eu saí da filosofia e fui para pedagogia, ainda no currículo antigo, que era de 5 anos, com mais de 1.000 horas de estágio. E foi assim, que libertário, de visão de mundo, de política social, de enxergar o mundo pela educação. Então, e que eu lembro que eu fui meio sem ter uma noção a fundo da atuação profissional. Por quê? Eu sou desse gago que desde os 7 anos. Tive várias fases, hoje está bem mais controlado. Mas quando eu fui para a pedagogia, eu estava num momento em que a minha fala era muito ruim. E aí, eu estou lá no curso de pedagogia, e aí que no terceiro período começam os estágios.
e dentro de sala de aula. E aquilo foi um choque, porque ali que caiu a ficha de que não era apenas estudar a educação. Era você atuar aqui dentro de sala de aula de vários jeitos. Então, foi muito que libertário de um conflito, que pode dizer que ainda tem, mas hoje é muito pequeno, assim, de quem vem antes. É a minha fala, sou eu, quem eu sou. E ali eu tive que me expor junto a escolas, às pessoas, crianças. E também que descobri que na sala de aula, que com as crianças, a minha fala era muito boa. Eu saía da sala de aula, era um caos. Eu entrava aqui na sala de aula, era ótima. Então, se começou um conflito, que eu na época até entrei numa psicóloga para entender, e aí esse eu de São Gonçalo começou a ser alterado, a ser questionado, de que eu não era mais aquele menino que estava lá, que não queria nada e que era tímido, e que eu não entendia por que eu amava tanto o cinema, e aí depois eu passo a entender quando eu fiz o cinema. Mas a pedagogia é como que, tipo assim, se você que não tiver coragem para ir lá aqui na frente e que dá aula, você não vai conseguir nada. Porque você vem de uma classe social que não tem condições financeiras de te proporcionar algo além do básico. Então você que não vai ter a ascensão social, então que você precisa de coragem. A adolescência, início da fase adulta, eu era muito mais passivo em relação à vida do que ativo, eu era muito mais ouvinte do que falante, e aí me vejo que a pedagogia, ela me proporciona, ela me força a ter a coragem para assim, que enfrentar a vida, e que não é a vida que lá fora, a vida que estava aqui dentro. Que era o quê? Se expor na frente de... Ela te obrigou a você sair da zona de conforto. De conforto e, para de achar que você que não conquista as coisas por causa da sua fala. Antes de ser professor e assim, que proporcionar a uma outra pessoa um caminho interessante, a educação que me proporcionou a criar coragem e ir para onde eu sempre quis e tinha medo. E você hoje dá aula recente, você deu aula recente. Sim, aqui no colégio, que Nossa Senhora aqui das Dores, para o ensino médio. E quando eu vim para Nova Friburgo, eu vim para dar aula. Mas você dá aula também na sua área de atuação. Sim, né? De documentário, roteiro, de direção, produção. E então, assim, já fui em palcos para dar palestra na frente de 100 pessoas então, assim, foi um processo de libertação até chegar aqui no cinema, aqui por último, que tenha coragem e deixa isso que vai passar. E assim, obviamente, de quando eu dou aula, eu converso com todos antes e explico por quê. Entendo que é um choque, as pessoas às vezes querem rir, porque não é muito comum você ter contatos, né, com pessoas com disfluências, mas quando eu falo do que eu gosto, que é do cinema, juntando a didática da pedagogia, as coisas fluem e isso passa a ser um detalhe e não um assim, elemento principal, como foi lá na infância, que a adolescência, que era um caos. Você acrescentou muito na sua vida, né? A verdade é essa. Vamos falar, você falou que você veio para Friburgo, pelo que eu entendi, você descobriu a fotografia aqui em Friburgo, foi isso? Isso. Como é que você entrou nesse mundo da fotografia e o que você tem feito na fotografia? A minha primeira exposição e única, porque acaba que parou aqui na pandemia e que eu nunca mais a fiz, se chama O Olhar do Estrangeiro. Que era como eu estava encantado por Nova Friburgo, olhando que Nova Friburgo de uma perspectiva que eu via que era diferente. Então, eu não tinha hábito assim, eu tirava foto com o
telefone, mas eu não tinha o hábito de pegar a câmera que eu tinha e ir para a rua para enxergar o mundo pela fotografia, para alcançar o segundo e assim, eternizar aquilo. E por causa que do trabalho que na Voz da Serra e depois a Cianf, que meio que junto, eu fui conhecendo pessoas e muitos lugares. Em muito pouco tempo, eu conheci os 4 cantos aqui de Nova Friburgo. E depois eu vendo que pessoas que moram aqui a vida toda que nunca foram e eu tinha ido. Então, de certa maneira, eu comecei a me encantar pelo verde, pela área que isolada, pelos contrastes sociais, porque eu lembro que eu fiz uma matéria, ai meu Deus, que Prainha, indo lá... Prainha lá em Conquista. Terceiro distrito, isso, Conquista. Isso. Lá em Conquista. Eu fui lá cedo, que de manhã, então uma condição social específica. Eu saí de lá e fui para Vale dos Pinheiros. Vale dos Pinheiros. Outra situação totalmente... Completamente. E aí que eu lembro que isso me dava um choque social de muitas de Nova Friburgo. E aí eu comecei a fotografar essa diferença. De ir para o morro, de ir para Alberto Browne, de pegar os fios no poste, porque eu lembro que tinha de você pegar as Catarinas lindas, mas com um poste lotado de fio, então o que você vê? É o caos dos fios, dos postes urbano ou aquela beleza lá. É. Então eu comecei São os contrastes da nossa cidade, né? Então esse contraste é que me chamou e em todas as exposições que eu fiz, eu não tinha que nenhum ponto turístico, aqueles mais tradicionais. Eu tinha esses cantos, que de certa maneira que me encantavam, então o olhar do estrangeiro era isso, era assim, amar o frio e sair aqui pela rua com o céu azul, que de casaco, e achar isso que uma coisa incrível, de tomar uma sopa e de você ter essas multicidades. Eita, desculpa, né? Eu fiz uma coisa errada que não devo. Eu tinha que ter desligado esse telefone. Pronto. Esqueci de desligar. Deixa eu botar ele em modo avião aqui antes que ele perturbe novamente. Eita coisa, às vezes eu esqueço. Você falou comigo que você tem esse... Você fez só uma vez essa exposição ou parou? Fez uma só? Não, eu fiz na Aliança Francesa, fiz num café aqui no Cadima, fiz em outro lugar que agora que eu não lembro, fiz num bar em Copacabana, que levei as fotos, mas aí veio a pandemia e... Depois você parou. E aí eu meio que não voltei a procurar. Sim, porque eu já tenho outras. A cidade que para mim, que já estou aqui há 9 anos, já é um pouco diferente. Claro. Já sinto as coisas diferentes, o ir e vir diferente, o trânsito é diferente. Não era tão agora como está hoje, de você parar, de eu fazer que meia hora de Duas Pedras até que o Paissandu. Então, assim, já é diferente. Então, mas eu quero sim, porque eu tiro muita foto, assim, dos detalhes e das pessoas, assim. E quando eu vou ainda para Salinas, para esses cantos, assim, tão distantes, e que eu vejo que eu acho tão engraçado de quando eu vou para esses cantos, para Macai de Cima e tal, as pessoas não se referem ao centro como centro. Se refere como assim, que eu vou a Friburgo. Falam isso. A pessoa está lá por exemplo, você falou, por exemplo, Rio Bonito. Eu tenho, por exemplo, um irmão que mora em Santiago, né? Ele mora em Santiago, antes de Lumiar. Ele fala assim, eu vou lá em Friburgo. Está dentro de Friburgo, mas fala, vai em Friburgo. Ele vai em Friburgo, então há um aspecto cultural de identidade onde que você mora, de que assim, Friburgo é aquilo. Aqui é outra coisa, aqui é Rio Bonito, aqui é uma outra coisa.
Então, e é uma fala muito comum do É muito dia a comum. dia. O pessoal de Rio Grande, eu tenho um colega que mora em Rio Grande e fala, Modesto, quando eu venho a Friburgo, eu falo, você vem a Friburgo todo dia, né? Que você mora dentro de Friburgo, né? Não, vem do centro, então é outra coisa. Agora, você no seu currículo, você tem o seu currículo recheado de participações em documentários, muita coisa. Uhum. E muitos desses trabalhos você atuou como diretor. Como é que você se sente? Direção, produção, o que te encanta mais? Então, escrever é um processo que eu gosto muito, porque não importa o assunto, eu preciso pesquisar muito, estudar muito. E esse ato me motiva bastante. Então, a pré-produção que da escrita me motiva muito. E dirigir... Ou seja, você é um roteirista também. Sim. Porque no cinema, né, que eu me descobri, que é aí que eu entendi, que o Léo Artúrios, ele surge no cinema, eu nunca tinha usado antes. Quando eu comecei a dirigir filmes, aquele menino que não falava, que sofria bullying, que era assim, passivo em relação à vida, se percebe que encontra no cinema o seu caminho de dizer algo. Tipo, agora eu posso falar aquilo que por muito tempo de vida que não era possível. Então, por isso que eu faço filmes. Às vezes é muito mais o eu do que o outro, porque eu quero dizer sobre aquele assunto, mas eu me sinto mais confortável quando eu faço aquele filme. E aí, quando você dirige, que você dá a sua ideia, a sua visão, a sua criatividade, de início, meio e fim, independente aqui das condições. Às vezes as condições do filme implicam em como que você diz, mais que você diz, e então a direção que proporciona isso, a dizer alguma coisa sobre aquele assunto. E o documentário foi o que mais me encantou, que é onde eu me identifico, porque eu vou te resumir assim, como se eu fosse ainda com um olhar romântico para o mundo. Então, eu enxergo a nossa realidade em busca da poesia. Então, eu não quero botar no filme a verdade sobre aquele assunto que eu estou filmando. Quero encontrar a poesia daquela narrativa e como que eu estou olhando para aí sim construir aquele filme. E então o documentário ele me dá isso mais do que a ficção. O documentário me tira o controle. Então isso do que me gera uma angústia é uma coisa boa, porque ele se transforma o tempo todo. Quando eu boto num papel é de um jeito, quando eu boto a câmera é de outro, quando eu edito que nasce. Então ele nasce várias vezes. E eu muito assim inquieto esse processo de transformação do filme, coisa que às vezes que na ficção que não tem muito, me motiva muito, porque em cada etapa eu estou vivendo aquele filme de maneira diferente. Então quando eu estudo e escrevo, quando eu boto a câmera, às vezes que você quer conversar com uma pessoa, você acha a pessoa incrível tal, e a pessoa não fala bem, a pessoa que não te dá, a pessoa que não se expressa, e aquilo que dentro do filme perde força. Então você muda, então você precisa estar apto a se abrir para uma nova realidade que surge aos teus olhos. Então não para mim, que não é a busca da verdade, é a busca de uma poesia daquele assunto que eu quero botar no filme. E aí, por isso que até hoje eu estudo, que leio, compro livros e vejo documentários para ir neste caminho.
A gente vai para um rápido intervalo, já estamos atrasados, o Marcolinho ficou quietinho, está te respeitando, né? Se você não estivesse aqui, ele já tinha brigado comigo. Vamos lá para um rápido intervalo, daqui a 2 minutos vamos voltar conversando com o Léo Arthur, aí vamos falar um pouco sobre a obra dele, né? E destacar alguma coisa da obra dele, tá bom? Voltamos daqui a 2 minutos. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Estamos retornando, conversando hoje com o Léo Arthur. E ele é mais um exemplo dessa Nova Friburgo que vem dando certo. E ainda bem que ele veio para a Nova Friburgo, né? Que eu sempre falo. Nós temos muitos exemplos de pessoas que não nasceram aqui. Eu, humildemente, me considero um desses exemplos, né? Eu nasci no município de Sumidouro, vim para cá muito novo, morei muitos anos no Rio, mas nós temos algo em comum, né? Essa cidade nos atrai muito. E nós temos muita gente boa, fazendo muita coisa boa aqui. Você é um bom exemplo. Agora vamos falar um pouquinho desse seu currículo, um trabalho realizado, muita coisa se realizou. O que se destaca desse trabalho todos que se realizou? Eu sei que nós vamos falar de 2 aí, que pelo menos são bem importantes. Pelo menos eu entendo que o local onde eles foram apresentados são reconhecidos. Que é a Mostra de Tiradentes, que já é famosa no Brasil. E falar em Cannes, por sinal, o Festival de Cannes está acontecendo por esse dia. Está acontecendo agora. Então, vamos falar, esses 2 você vai falar depois, mas vamos falar o que você considera de importante que você fez, que marcou, seja pela que você gostou, ou porque a recepção foi muito boa, onde se apresentou. Fala um pouquinho sobre sua obra. O meu primeiro filme foi em 2013, um documentário que se chama Impossível Esquecer. Ele está disponível aqui no meu canal do YouTube, que se chama Arthur e os Filmes. Ele foi o meu primeiro filme. Foi a primeira vez que eu tive que me organizar para escrever, que botar a câmera, filmar, editar. E de certa maneira, que até hoje eu gosto muito, porque eu consegui fazer um ponto de virada na história no documentário, sem ter uma consciência muito clara, como hoje eu tenho. Então eu gosto muito. Logo depois eu tive em 2014, junto com meu amigo Rafael Rotz, a gente fez um curso de conclusão de curso de ficção, que é uma homenagem ao Rocky Balboa, que ele gosta, que eu gosto. Eu me identifico com o personagem, que é aquele que busca uma chance que na vida para se conseguir algo. Então não é sobre vencer, é sobre ir atrás do seu sonho e ter uma chance. E acho que ficou muito assim, para a minha primeira ficção, que ficou muito bom, foi uma experiência incrível. Depois eu tive a chance de ser professor aqui de documentário em que os alunos produziram. Então isso foi muito interessante de ver choque de pensamentos. Então não foi assim, conflito, foi um confronto com alunos. Então eu estava invertendo o papel. Então isso foi muito interessante, que ficou legal. E teve, né, o filme que eu fiz ao lado do Caio Caiazzo, em que ele fez o roteiro e direção. Eu fiz a produção do filme de ficção chamado Retorno, que foi aquele, tecnicamente, o meu filme mais
profissional. Ele tem um acabamento. Então, assim, que em 3 anos eu consegui chegar a uma qualidade técnica profissional, que é o que nos festivais, qualquer que festival pede, que não importa qual é a sua história. Ele precisa ter uma qualidade técnica impecável, de som, imagem, edição, de tudo. E no filme com Kai a gente alcança isso e vamos para vários festivais. Um é o de Tiradentes, que foi a 20ª edição, e a gente vai para o Festival de Cannes. O filme é selecionado numa mostra aqui de curtas, e em 2017, e Caio e eu que vamos ao festival, que apresentar o filme e participar 10 dias mágicos na minha vida, 10 dias que me trouxeram uma paz de conquista. E o que melhor ainda, eu já estava em Nova Friburgo quando a gente enviou o filme e o filme que passou. Eu fiz o filme antes de vir para Nova Friburgo. Você ainda fez no Rio? É. A gente filmou aqui na Lapa, numa casa de show que tinha lá. E aí eu venho para cá, que no meio do ano, no final de 2016, a gente envia o filme para o Festival de Cannes, e no começo de 2017 a gente tem a notícia que foi selecionado, que junto com outros 15 filmes do Brasil inteiro. Então, me trouxe uma paz muito grande, porque assim, de certa maneira que me consolidou que a vinda para Nova Friburgo tinha sido muito boa, porque tudo de melhor que assim, aconteceu que na minha vida foi que depois que eu vim para cá. Então, e este foi também um marco. E foram 10 dias em Cannes. Você esteve em Cannes? Sim, fiquei lá por 10 dias com o Caio, que vendo o filme, que participando. Então, me trouxe que uma paz de conquista, porque eu achei que isso só iria acontecer quando eu tivesse com uma idade muito assim, avançada e muito, ou mesmo muito assim, distante, né? Então, assim, de onde eu vim, onde eu estava, eu lembro que todo dia eu ficava olhando para aquele banner gigantesco, assim, eu tô aqui, e aí teve um dia que eu estava lá com o Caio e vários atores, e assim, que Almodóvar e as outras, e que eu ali junto. Então, assim, foi meio que um choque, assim, que não era o que eu sonhava, o que eu queria tanto, de fato, aconteceu. Então, assim, será que a vida que deu certo mesmo? Será que foi, que foi possível? Porque escutei tanto que na época de escola que eu era louco por querer fazer cinema, que isso era coisa de gente rica, e que eu morava em São Gonçalo, e que de repente, por causa de um filme, eu estava lá. Então, eu assim, que voltei com uma paz muito, muito grande, assim. Eu voltei com uma paz tanto que me define assim, o antes e depois. Isso aí é uma marca fundamental. Eu fico imaginando, você começou a sua faculdade de cinema quando? 2009, não foi? Em 2011. 2011. Eu passava, em 2011, sinceramente, na hora que você entrou, o primeiro dia de aula, que um dia você estaria em Cannes, isso passou pela tua cabeça? No primeiro dia de aula, quando eu sentei, e aí o professor começou a fazer no quadro o nome dos enquadramentos, como esse que o Marconi aqui que faz, e cada um que tem um nome, eu estava aqui na última fileira, eu já tinha feito aqui pedagogia, eu chorei. Eu lembro que eu chorava, aí que meio, prendendo assim, né, o choro, mas com as lágrimas assim, enxugando assim. Eu falo, cara, eu tô aqui agora, tô começando. O seu sonho O sonho. Então, o sonho que deixou de
né, de ter um sonho e vou começar a estudar. E a faculdade que me proporcionou, acima de tudo, conhecer o mundo do cinema. Então, e aí é um ciclo. Então, eu começo ali no primeiro dia, que depois eu estava com 28 anos, né? E eu queria já com dia 17, quando eu saio da escola. Levou 11 anos para você chegar atingir o teu sonho. E aí, em 2017, eu tô aqui de smoking, no tapete aqui vermelho de Cannes. Não me importava. Nata do cinema mundial. Não, e assim, eu dizia que, cara, eu tô de coração assim, eu não preciso ganhar a palma de ouro para ter uma conquista. Eu tô aqui, todo dia eu andava como se fosse um garoto olhando, feliz. E aí que eu lembro que assim, cara, como é que eu vou conversar com as pessoas em inglês quando esse cargo? E acontece que inglês é muito ruim a fala, porque eu fico, né, nervoso, acho que não sei falar. E aí, de repente, eu tô conversando em inglês e aí a fala tá super bem, com pessoas do México, Alemanha, junto assim, aqui na roda. Então, assim, foi muito impactante para a minha vida, que positivamente, que me trouxe uma paz muito grande, assim. Uma paz, quando eu volto, assim, eu lembro, assim, até hoje do sentimento, assim, de tranquilidade. E aí eu volto aqui para Nova Friburgo, tava frio. Eu falei, é isso, a vida é que deu certo, agora que vamos para o próximo capítulo. Foi um grande estímulo na sua vida, né? Vamos combinar, né? Foi. Você passou pela Mostra de Tiradentes também, que é conhecida, né? Muito conhecida a Mostra de Tiradentes. Sim, porque a Mostra de Tiradentes ela tem uma peculiaridade de unir as pessoas e principalmente de mostrar do quanto a cidade se torna envolvida com o festival. De muito filme aqui na praça, de muito evento espalhado, não é uma coisa fechada. Então, a Mostra de Tiradentes, que é uma mostra muito importante, né? Ela é famosa, ela é talvez uma das principais mostras do Brasil, né? Porque isso que também te gera um ânimo que te consolida, assim, você está indo para um caminho de que o que você pensa e o que você faz que tem uma qualidade. E tipo, que não é essa qualidade técnica. Por que no cinema que você precisa o tempo todo desafiar o status quo e pensar fora da caixa, né? E estes são os filmes escolhidos que nos festivais. Os filmes óbvios, os filmes que se repetem, eles não são escolhidos, eles não são impactantes. Então, quando você tem um filme indo para um festival, mostra que você conseguiu dar um passo, né? Como nesse meu filme de encerramento de curso, eu junto com o Rafael que vencemos a categoria Melhor Direção de um festival de filme em Brasília. Então, assim, também gera, né? Nossa, já não sei o que, eu mereço isso, mereço. Então, foi uma trajetória muito curta para quem ouviu muito que não era possível, né? Então, e chegar. Então, hoje, assim, estou com outros pensamentos, com outros desafios. Em Nova Friburgo, eu produzo 2 ou 3 filmes de documentários por ano. Nesse mês agora de maio, eu acabei de finalizar o filme ao lado de Davi Macena sobre a Dirce Montechiari. O filme que está pronto, no mês de junho a gente lança. Então, assim, e já vou começar um outro. Você não conheceu a Dirce, né? Não. Mas a gente fez um filme sobre a sua fase de artista plástica. A Dirce é um personagem importantíssimo na vida cultural de Friburgo. Ela era envolvida com o pessoal da Trova, artes plásticas. Né? A família Montechiari é uma família muito importante na cidade. Eu a conheci.
E você está trabalhando com uma das pessoas que multifacetada da cidade, que é Davi Macena, né? Ele me convidou porque ele a conheceu, ele conheceu, já queria ter feito esse filme, aí ele teve a chance, me chamou para dirigir, e aí eu fui em cima aqui da história dela, aqui das peças, aqui da sua obra, e focamos o filme numa pessoa que nasce querendo ser artista plástico, até que num certo momento aqui da vida consegue e constrói uma vida de que artista e que aquilo que faz um sentido para a vida dela. Então, assim, fiz isso aqui. E já vou começar o outro. Então, que Nova Friburgo me proporciona falar coisa que em outros lugares não era possível. Primeiro, Davi, olha, quem assistiu O Homem da Montanha, você, que foi, digamos, escreveu, olha que trabalho esplendoroso você fez. E que trabalho de direção do Bernardo Dugin, e principalmente que espetáculo que vocês proporcionaram à Nova Friburgo. Tenho certeza que voltarão, porque, olha, eu tive o privilégio de assistir. E agora, se Deus quiser, no próximo dia 31, estarei lá com o pessoal do Floradas da Serra também, que é um outro trabalho magnífico da Janeirão. Enfim, faltam aí 7 minutos do programa, não posso deixar de falar de que você trouxe esse talento para a TV Zoom. Como é que você chegou na TV Zoom? Eu estava dando aula no Senai, aqui de Nova Friburgo, e aí no fim do ano, Júlio Cordeiro, que eu já o conhecia, que já era próximo, ele já sabia que do meu trabalho, ele me chama, né, já que a Cianf tinha feito a aquisição da TV Zoom, e naquele momento a Cianf estava começando a atuar com mais intensidade e querendo produzir coisas diferentes e estabelecer padrões de qualidade, entre outras coisas. E aí ele me chama e me faz um convite para vir e assim, e meio que compartilhar com os outros aquilo que eu sei, para que as produções da TV Zoom pudessem subir ainda mais que de qualidade e ainda me preocupar com as novas produções, porque se desejava abranger mais, sair de dentro do estúdio. E com isso, né, as produções externas que demandam, né, de um tipo de produção diferente, de câmera diferente. Então ele me convida, eu aceito o convite e quando eu chego aqui, o Salvador, ele me recebe muito bem, a gente logo se dá bem no nosso convívio e vim para esse dia que desafio de televisão diário, que era muito diferente do que eu estava vivendo de produções. E tem sido ótimo, porque no fim, assim, eu que estou aprendendo muito sobre transmissão ao vivo, tipos de câmeras, agora Zoom investe pesado em inteligência artificial, e há todo um debate aqui no cinema, né, do uso da inteligência artificial, dos direitos autorais, entre assim, outras coisas, e por causa da TV Zoom eu fui rápido nesse processo, enquanto eu tenho que vários amigos do cinema que estão perdidos nesse ponto, né? Apenas dizem que não querem, que não fazem, porque isso que não é certo, mas então a TV Zoom tem sido uma experiência diária muito intensa, e de um ritmo de produção que eu não tinha, né? Então, assim, um filme de meia hora, eu levo de 2 a 3 meses no processo dele todo.
Enquanto naquele TV Zoom, às vezes a gente produz isso em uma semana que já tem que ficar pronto. Então, me trouxe ainda outras qualidades, né, de produção, de um outro ritmo, de um outro jeito, de um outro olhar. Então, tem sido incrível e já estou aqui há mais de um ano, aqui envolvido e, de certa maneira, aqui muito grato pelo convite do Júlio, porque tem me proporcionado coisas novas. Então isso é ótimo. Sempre que vem alguma coisa nova, né, te leva a um outro lugar. E já tem produção na TV Zoom que o seu dedo é evidente, né? Tem produção daqui de trabalhos aí que... No ano passado a gente fez uma série sobre autismo. Então, o seu dedo foi evidente ali. Em 4 partes, em que eu que fiquei como responsável, que produzi, junto com o jornalismo, de pegar um assunto e dar uma cara diferente de jornalismo. E não é um assunto fácil de você tratar, porque o limite entre você e derrapar é muito perigoso. Foi um desafio, porque não era uma causa minha, apesar de já conhecer aqui bastante do assunto, que era com qual olhar que eu vou dar. Aí. Esse é o problema quando você lidar com esse tipo de espectro, né? É que olhar que você vai dar para não ser um olhar, digamos que em vez de contribuir, somar... de pejorativo. Isso aí, é uma coisa... Léo, como você sabe, você mesmo é um fiscal do horário, o nosso está acabando, tá? Nós estamos chegando no minuto 59. Eu quero agradecer a Marconinha, obrigado. E agradecer a você, deixando claro para você o seguinte, nós estamos lidando um pouco mais de um ano, você já deve ter notado uma coisa. Eu vou trazer as pessoas pelo mérito que elas têm. E você hoje está aqui pelo mérito que eu estou vendo em você. Tá? Não é um favor, não é um mérito seu. É porque eu acreditei, eu estou vendo. A gente observa, eu venho aqui uma vez por semana, mas a gente vai conhecendo o que as pessoas fazem. E eu sei desse seu trabalho que você faz aí fora. Então eu quero agradecer você ter dado a oportunidade de, através do Pensando, de mais pessoas, um outro público, conhecer o seu trabalho. Que você, efetivamente, há 10 anos, você está fazendo parte dessa nova Friburgo vem dando certo. Obrigado, tá? Que Modesto, obrigado pelo convite, por querer ouvir um pouco da minha história. E o que eu tenho para dizer é que a cidade me proporcionou muitas coisas, além de um casamento que eu conheci aqui, casei aqui, que minha filha que nasceu aqui. Eu queria muito que nascesse aqui. Então, só tenho a agradecer o teu convite e a tudo e todas as pessoas de Nova Friburgo que já passaram pela minha vida. Vocês estão vendo, meus caros queridos telespectadores, nós temos essa Nova Friburgo pujante, claro, eu volto a repetir, temos nossas mazelas, ele mesmo falou, né? É complicado você levar meia hora de Duas Pedras a Olaria. É um problema que nós temos, mas nós temos muita coisa boa, muita coisa. É só a gente ter um olhar do meio copo cheio que a gente vai encontrar muita coisa boa. As coisas ruins nós temos que tentar mudar. Muitas não são fáceis, mas nós temos que tentar mudar. E o Léo, ainda graças a Deus que você resolveu vir para Friburgo, porque você está somando com a nossa cultura, com a nossa arte. E arte, diferente do que muita gente pensa, é o remédio para o nosso lado lúdico, né? É o comprimido que nós temos que tomar todo dia para a nossa alma, tá bom? Fique com Deus, um beijo no coração de todos vocês. Se Deus quiser, até a próxima semana.